Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa que vocês já conhecem de toda semana, e nós trazemos aqui médicos, pessoas da área médica de uma maneira geral, e falamos sempre sobre coisas saudáveis. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Adolfo Medeiros. Ele é da nossa terra e ele voltou para atender conosco, honrando a nossa terra, e é fantástico. Isso, eu adoro esse tipo de coisa, porque como vocês sabem, eu amo essa terra, né? Pois bem, o Dr. Adolfo, ele é reumatologista e ele, além da residência em clínica médica e reumatologia, também é especialista no mesmo assunto. Ou seja, ele vai tirar para nós hoje tudo quanto é dúvida a respeito de dores musculares, esqueléticas, de uma maneira geral. Mas eu quero primeiro que ele se apresente e depois a gente começa a fazer as perguntas. Doutor Adolfo, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer. Sempre que eu posso participar, né, dessa parte de educação e saúde, eu gosto bastante, né? Principalmente na terra que eu nasci, né? Sim. Foi como você está falando, no final da residência eu me preparei para ser reumatologista no interior mesmo, né? Saber me virar em todos os sentidos, né? Tentar ser o mais versátil, faço ultrassom musculoesquelético, infiltração, escambau aí. E gosto bastante também dessa parte, né, da educação e saúde, porque a especialidade da gente, apesar de ser uma especialidade muito antiga, né, é uma especialidade ainda um pouco desconhecida, né? O pessoal fica meio com dúvida, é reumatologista, tá, ok, né? Vamos falar um pouquinho mais disso, vamos começar exatamente disso. O que é a reumatologia? O que é que ela estuda, o que é que ela trata, afinal de contas? Então, a reumatologia, a gente fala que, assim, de uma forma mais simplificada, nós seríamos os clínicos do sistema musculoesquelético, né? Então, do sistema de locomoção, ossos, tendões, né? Músculos, articulações principalmente. Então, assim, todas as doenças que não precisam ser operadas, né, do ponto de vista osteomuscular, seria da nossa especialidade. Exemplificando assim, para ficar mais fácil, então, osteoporose, osteoartrite, né, que é a famosa artrose, fibromialgia, lúpus, artrite reumatoide, gota, né, também, que é bastante comum, as espondiloartrites, né, espondilite. Às vezes fica naquela dúvida, ortopedista, reumatologista. Ortopedista é cirurgião, certo, né? Então ele vai tratar essa parte de fratura, tumor, né? A parte cirúrgica da coisa. Acidentes, pancadas, acidente, pancada, isso, né? Exato. Se for mais traumática a coisa, tumoração, essas coisas, ortopedia, né? A gente já faz mais a parte clínica, né? Tratamento, fisioterapia, reabilitação, então seria mais nesse sentido. Quando a gente pensa em reumatologia, muita gente pensa assim, não, mas seria somente para pessoas mais idosas. Isso. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, tira um pouquinho dessas... Eu dou aula, né, pro curso de medicina e... Eu só fazendo um parênteses, ele também é professor da Universidade da UERN. Da estadual, medicina. Do curso de medicina da UERN. Então a gente dá aula de temas muito vastos, né? A gente fala assim, por que eu terminei fazendo reumato? Porque é muito vasto. A gente tem a parte que é realmente saúde do idoso, que são as doenças que a gente não gosta muito do tema do termo hoje em dia, mas para ficar mais fácil seria aquelas partes que a gente fala degenerativas, né? As doenças que a prevalência aumenta com a idade, que aí seria osteoartrite, osteoporose, tendinite mais do idoso, né? Que seria mais aquele desgaste, a fragilidade muscular, a sarcopenia. Então realmente essa parte a própria gota também aumenta com a idade. Então essa parte seria mais de doenças realmente prevalentes no idoso. Mas em contrapartida a gente trata, e nós somos mais conhecidos por isso, que é a parte autoimune. Então, por exemplo, os lúpus, a artrite reumatoide, as espondiloartrites, as vasculites e uma série de outras doenças, por isso a vastidão da especialidade. A gente
é mais de pessoas jovens, né? Se você for pegar paciente com lúpus, normalmente são mulheres jovens, né? Entre 20 e 30 anos que começam a manifestar as primeiras manifestações. Então a gente tanto cuida dessa parte todinha da saúde do idoso, quanto a gente também cuida das doenças autoimunes, né? Se você pegar um lúpus, ele pode dar alteração em praticamente todos os sistemas. Então eu tenho que entender de neurologia, eu tenho que entender de pneumo, músculo esquelético, né, que vão ser as manifestações, de nefrologia, uma parte até de endócrino para poder manipular algumas coisas. Cardio também, que o paciente pode ter pericardite, pode ter alguma hipertensão pulmonar, alguma coisa do tipo. Então, assim, é uma especialidade muito vasta e que a gente tem que saber um pouco de cada especialidade. Então, por isso que os alunos, às vezes, eles ficam chocados com a disciplina. Por quê? Porque tem que saber de muita coisa. São doenças muito difíceis, né? Então, pela vastidão. E isso foi uma das coisas que eu gostei. Por quê? Por essa... contemplar a medicina praticamente como um todo. Doenças autoimunes, elas praticamente para o resto da vida. Isso é uma pergunta que há 2 anos atrás eu ia lhe responder de uma forma, hoje eu já lhe respondo de outra. Por exemplo, hoje a gente já está meio que... E você sabe que erra, né? Normalmente erra para mais, mas a gente vive num mundo exponencial, né? Onde o conhecimento é exponencial. Sim. Então hoje já se discute tratamentos para se curar o lúpus nos próximos 10 anos. Interessante. Então o que a gente dizia até bem pouco tempo atrás, não, você tem lúpus, então vai ser pro resto da vida. Hoje a gente já tem meio que uma previsão de que a gente vai conseguir a cura do lúpus nos próximos 10 anos. Errando para mais, talvez até seja um pouco menos. Entendi. Outras doenças que a gente fala é que, assim, cada vez mais na reumato a gente busca medicina de precisão, que a gente fala. Então hoje a gente procura desarmar, né, os remédios que vão lá e desarmam gatilhos específicos, né? Infelizmente, da parte ainda da saúde do idoso, a gente não tem essa mesma medicina de precisão, né? Mas a parte mais grave, que seria essa parte autoimune e tal, que às vezes é ameaçadora da vida, né, e deixa sequelas gravíssimas em pessoas jovens, a gente já tem essa medicina de precisão para ir lá e desarmar. Doutor Adolfo, normalmente vai ter um clínico geral que vai lhe indicar o paciente, né? Então ele chegou com alguns sintomas, sinais e sintomas, e alguém vai te indicar. Sim. Normalmente, como é que a gente poderia ver para o ouvinte, né, que está nesse instante percebendo o que a gente está falando, certos sintomas que me façam crer que eu deveria procurar, por exemplo, um reumatologista? Imagine pessoas que não chegaram numa idade tão elevada, não estão falando ainda de reumatismo ou algo parecido, né? Não, assim, pessoas jovens, né? Tá. Tem uma coisa que é bem interessante. Você acordou de manhã com dor, reumatologista. Entendi. Por quê? Porque isso é uma das manifestações da doença inflamatória. A doença inflamatória, ela piora quando você repousa. Então, quando eu fico sentado aqui um tempo, quando eu vou me levantar, eu tô todo dolorido, né? Que é aquela coisa da rigidez. De manhã, como você passou a noite todo deitado, isso é mais proeminente. Então, se você tem dor pela manhã, é obrigatório você procurar um reumatologista. Por quê? Porque a chance de ser uma doença inflamatória é muito alta. E a doença inflamatória você corre contra o tempo. Quanto mais rápido você entra com as medicações, mais fácil ela é controlada. Então você fica sem sequela. Por exemplo, hoje é bem ilustrativo isso. Hoje eu atendi 2 pacientes que são bem emblemáticos. O paciente, ele tinha o quê? Ele tinha uma dor nas costas quando ele acordava. Acordava, aquela dor, é o colchão, é o jeito. Mas não era uma coisa tão exacerbada, né? Ele tomava um anti-inflamatório, melhorava tudo. Ele descobriu mais ou menos que tinha espondilite já lá na frente, né? Que espondilite é uma doença que é o grupo dos homens jovens. A doença se manifesta na sua maioria antes dos 45 anos. É caracterizada basicamente por dor lombar matinal, dor nos tornozelos, pode ficar com o olho vermelho, dor no tórax,
Mas assim, ele mesmo, ele tinha uma dor lombar, acordava com dor e começava a se mexer, tomava um remédio e melhorava. Então ele achava que não era nada demais. Quando eu fiz o raio-x dele, a coluna dele era toda fundida, que é o que a gente chama coluna em bambu. E as sacroiliacas, que é a união da bacia com a coluna sacral, estava toda fusionada também. Então, ou seja, ele tinha uma doença muito avançada. Por quê? Porque ia para clínico, ia para esse e eles nunca tentaram. Então, a mensagem é essa. Tem duas grandes mensagens para reumatologia. Acordou com dor, reumatologista. Isso aí é importantíssimo. E outra, se você incha a junta. Se você incha a junta, que a gente chama de artrite, né? Você tem que chegar no reumatologista com 3 meses. Por quê? Porque normalmente a mais prevalente seria a artrite reumatoide. A artrite reumatoide ela é tão prevalente, para você ver como assim é interessante. Nós somos uma especialidade que não é tão conhecida, mas a gente tem uma doença gravíssima que atinge 2% da população geral. Você imagina que a cada 100 pessoas tem 2 pessoas que podem desenvolver artrite reumatoide. Impressionante. E a artrite reumatoide, ela tem uma característica, que é o seguinte: se você identifica e trata durante os primeiros 3 meses, com 2 anos, 80% dos pacientes eles vão estar praticamente curados, sem sequela nenhuma, tomando ou nenhum remédio ou baixas doses de medicação. 80%. Se você estoura os 3 meses, inverte completamente o prognóstico. Em 2 anos, 80% dos pacientes eles vão estar tomando altas doses de medicação ou combinação de medicamentos. Né? Pra você ver como só o fato do tempo, né? Já altera o prognóstico completamente. Fantástico isso. Ou seja, 3 meses seria um tempo limite para se conseguir tratar isso muito rapidamente, muito facilmente. Rapidamente. Né? E aí é interessante que assim, você está falando isso. Não, isso aí vem de estudos. Só para você ver a importância do tema, na Europa a gente tem as clínicas de artrites iniciais. Então lá na Europa você inchou a junta, você vai lá num lugar e você às vezes não consegue naquela primeira vez o atendimento com o reumatologista, mas consegue com alguém da clínica, né, assim, um enfermeiro, o assistente social, alguma coisa que vai direcionar seu caso. O pessoal já é treinado e vai direcionar. Por quê? Para justamente não sair. Porque o custo-eficácia dessa clínica é muito grande. Porque imagina, a maioria dessas pessoas eles estão no seu período mais produtivo, né? Eles são jovens. E aí pro Estado, você imagina pro Estado, né? Vai começar a dar previdência, acionar a previdência e os tratamentos. Se a gente pega nos 3 primeiros meses, a gente resolve com um remédio que se chama metotrexato. O metotrexato custa R$50 no máximo. Em dose máxima ele custa uns 50, 60 por mês. Se a gente pula por segundo para a associação, esse segundo já custa 600. Uau! Leflunomida. Entendi. E se a gente parte para terapia biológica, aí é 5 mil, 10 mil, 60 mil por mês, entendeu? Então, o europeu faz conta muito bem, né? Então, ele sabe que se tiver essa clínica, eles vão evitar com que precise dessas medicações tão caras. E que você não vai deixar de ser produtivo, né? Por quê? Porque você começa o tratamento e é bem interessante isso, assim. Nós não temos nada desse tipo de coisa no Brasil, não. Não, clínica... Normalmente, quando já teve um projeto que foi no Rio Grande do Sul. Eles tentaram fazer isso. Aí, no Brasil, né? Sabe como é bagunçado. Aí o povo mandava a gente com fibromialgia, com artrose, que não tinha nada a ver para a clínica, né? Eles treinaram a rede em Porto Alegre, treinaram o PSF para encaminhar os pacientes com artrite e o povo mandava outras coisas. Chegava tudo, né? É como se eles quisessem burlar a questão da fila para chegar no reumatologista das outras doenças. Então eles não mandavam qualquer coisa. Aí o projeto foi descontinuado.
Ou seja, resumindo, se você que está me ouvindo estiver com as articulações inchando, ou você está acordando com dor o tempo todo, dor não é normal, temos que procurar o Dr. Adolfo, que está aqui com uma sabedoria incrível. Estou aprendendo demais hoje, pessoal. Vamos em frente. Dr. Adolfo, fala um pouco para a gente sobre gota. O que seria a gota? Pronto, o gota, ele tem na reumata é bem interessante, né? Esse da espondilite que eu estava falando faz parte de um grupo, espondiloartrites, né? As espondiloartrites, elas são homens jovens. A maior parte das doenças da reumato são de mulheres, né? Predominando as mulheres, alguns são de mulheres mais jovens, outras de mulheres mais de idade, né? As idosas. Não. A gente tem 3 grupos que são mais prevalentes nos homens. A gota é disparado, né? Assim, maior prevalência em homem, e as espondiloartrites. E também as vasculites. Mas assim, a gota é um distúrbio metabólico, né? Que faz você aumentar os seus níveis de ácido úrico, aquela doença do ácido úrico. E aí você normalmente, né? O paciente, ou ele não urina, normalmente é familiar, né? São transtornos familiares. Ou você não urina direito o ácido úrico, ou você produz demais. A gente consegue ver através de um examezinho de dosagem de urina de 24 horas de ácido úrico. E aí, normalmente, como é que acontece? Eu ensino isso para meus pacientes, para meus alunos, né? Que são os padrões da reumatologia. É aquele paciente que está lá, aí churrasco, ou comer alguma coisa, beber muita cerveja, no outro dia acorda sem conseguir pôr o pé no chão, parece que quebrou o pé, né? Normalmente 50% das vezes é na podagra, que é aquele primeiro, no dedão, né? 50% dos casos, o primeiro surto é na podagra. E aí, normalmente é mais tornozelo, podagra e joelho. Tornozelo e podagra são os campeões do início. É aquele paciente que tem essa crise, aí fica bom, 1 ano depois, 2 anos depois, outra crise. Aí depois as crises vão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais difíceis de tratar, né? Então esse é o paciente que tem gota. Muito comum em homens, aumenta a prevalência com a idade, né? Tá muito relacionado a hábitos, né? Muita gente assim que gosta de beber, tirar gosto, essas coisas. Quem exagera muito na bebida, via de regra, tem gota. Doutor Adolfo, sobre a osteoporose, aliás, o senhor vai falar um pouco sobre essa questão da osteoporose, e eu gostaria até de fazer uma pergunta ao pessoal, porque me parece que vocês gostam muito de usar alendronato, e para nós isso não é tão interessante na odontologia. Sim. Quando a gente vai fazer algum tipo de cirurgia que precisa mexer em osso, né? Sim, O alendronato pode ser um necrose mandíbula, né? Então, ele está sendo... ele é realmente tão eficiente assim que não possa ser substituído. Estou puxando a sardinha pro meu lado aqui, Arildo. Assim, na verdade, isso é como é que a gente fala? É até uma coisa assim, né, bem complicada. É uma situação bem complicada, porque assim, para vocês é o fim do mundo, né? Porque imagina, tu mexe na boca do paciente, faz um procedimento e ele faz uma necrose mandíbula, uma tragédia, né? Assim, mesmo. Você vai ter que curetar, fazer enxerto, uma série de coisas. Às vezes fica com um aspecto bem estranho, né? Isso. Mas, assim, pra gente, depende muito. Porque, assim, o que é que acontece? Se for um paciente de alto risco de osteoporose, ele pode quebrar o fêmur, se eu parar o tratamento. Pior. Sim. E aí seria, por exemplo, é um dado, né, que é bem alarmante e que quase ninguém fala nisso. Se você pegar um idoso, homem, com mais de 85 anos, né, papai, né, se ele quebrar o colo do fêmur, a mortalidade dele no primeiro ano é de 100%. Uau. Nem todo câncer tem essa estatística. Que é isso? Nas mulheres não acontece isso, né? Mas nos homens a estatística é que quando ele fratura o colo de fêmur com mais de 85 anos, a mortalidade dele no ano seguinte é 100%. Então é muito grave. Esse dado é fantástico. De ruim, na realidade. De ruim. Então, assim, na verdade,
tem que pesar os riscos e os benefícios. Muito mais importante. Saber se você vai poder parar ou não. Quando você pega, assim, na questão da reumato, a gente tem baixa prevalência dessa complicação, né? Mas é isso que eu tô dizendo, é o que você... O calo que dói em cada um, né? É o mais importante. Me conte uma história. Me foi falado que alguns refrigerantes, por exemplo, Coca-Cola, poderiam gerar osteoporose. É isso mesmo? Existe dessa forma ou não? Não, eu não conheço dessa forma, não. Eu conheço de café. Café? O café, assim, o café é bem interessante. O café, ele é um ótimo anti-inflamatório natural, então a gente da reumato gosta que os pacientes tomem. Só que tem que ter muito cuidado, por exemplo, suplementação. Você não pode tomar o café junto com suplementações por meia hora de distância. Por quê? Porque ele atrapalha a absorção dos nutrientes. Interessante. Então, por exemplo, para a osteoporose você tem um impacto grande quando você... para absorção, né? Então você vai ter que absorver cálcio, magnésio, vitamina K, vitamina D. Então o café ele tem essa questão de diminuir a absorção. Por exemplo, se você pegar pesado na comida, me estraguei, doce, gordura, escambau. Se você tomar café depois da refeição, você diminui bastante a absorção do excesso que você fez. Entendeu? Não vou falar muito isso não, senão vai ter muita gente aqui que vai querer tomar café para não engordar. Mas tem coisas desse tipo, né? Então, assim, o café, ele diminui a absorção dos nutrientes. Então, ele deve ser feito meio que distante de uma alimentação que você... né? Tipo, comeu muita verdura, fruta e tal. Se você jogar um café em cima, ele vai diminuir a absorção. Entendi perfeitamente. Doutor Adolfo Medeiros. Rapaz, o negócio aqui foi muito bom, Jarildo. A gente tem que chamar esse homem mais vezes. O homem não é professor só da universidade, não. Nos deu uma aula hoje aqui. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. E eu queria dizer para vocês que foi uma honra tê-lo aqui, porque foi fantástico. O homem tem muito conhecimento e, de verdade, já estou lhe convidando para uma segunda vinda, que a gente vai depois verificar isso direitinho. Eu gostaria que, por favor, você tenha algum tempo para falar com os nossos ouvintes, fazer suas considerações finais. E se você quiser passar algum telefone, aqui em Açu você atende na Viver, não é assim? Eu atendo na Viver. Eu venho aqui a cada 15 dias na quinta-feira, né? Passo o dia todinho aí, acabei quase agora, né? Quase de noite. Eu atendo na Viver, eu não sei direito o número lá, mas a clínica é bem conhecida, fica fácil. Se botar na internet, se jogar na internet, sai no Google facinho. Perto aqui da centro comercial. Por telefone, qualquer coisa, entra em contato conosco, 999816640, que a gente passa essas informações. Sim, em Mossoró eu atendo, que é o meu principal local, eu atendo no Ash Clinical, que é sala 804, e lá o telefone para marcação é 981029845. Né? Então, quem quiser fazer uma avaliação, principalmente assim, eu vejo na nossa região muita gente que vem sofrendo com dores, tudo. Então, se quiser aparecer para uma avaliação para a gente ver, né, adaptar o tratamento, fica à vontade. É sempre bom, às vezes, né? Se você não está indo bem no seu tratamento, às vezes é bom você pedir uma segunda opinião. Sem sombra de dúvidas. Doutor Adolfo, muito obrigado. Essa entrevista também estará disponível não só nas 6 rádios que compõem o nosso pool de rádios, mas também no nosso podcast. Você vai lá no YouTube, digita podcast Papo Saudável, você vai poder rever essa entrevista ou passar para um parente ou um amigo seu que não viu a entrevista. Então, até a próxima semana. Lembre-se, 999816640 é o número da Dental Clínica, o nosso WhatsApp. Nós estaremos disponíveis para tirar qualquer dúvida de vocês. E claro, se forem dúvidas, por exemplo, sobre reumatologia, a gente vai encaminhar para o Dr. Adolfo. E numa segunda vinda ele vai tirar todas as nossas dúvidas. Pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.